Atenção. Bom dia, obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. Plantio de soja está em ritmo acelerado no Brasil devido às chuvas e os produtores devem estar atentos ao aparecimento da ferrugem e também da soja guaxa. Em Goiás, a área de plantio da soja já atingiu 25% da área estimada para o cultivo. Pesquisadores japoneses modificaram genes de galinhas poedeiras para que seus ovos contenham medicamentos para tratar doenças. É chegada a hora de preparar o solo para o cultivo da cana-de-açúcar. O programa Agronegócio está começando. A safra de soja está sendo plantada em todo o Brasil em ritmo bastante acelerado. Lá no Mato Grosso, por exemplo, já passam de 50% as áreas previstas plantadas. Contudo, as condições também favorecem o aparecimento da ferrugem. As boas chuvas podem favorecer o desenvolvimento da soja guaxa, que possui o inóculo da ferrugem. E desta forma, o monitoramento por parte do produtor deve ser constante para que a doença não saia do controle. Ainda não há notícias sobre o aparecimento do inóculo, mas em lavouras comerciais. Mas caso os tratos adequados não sejam realizados, essa é uma realidade que pode ser questão de tempo. O ideal é que a soja guaxa seja eliminada, já que as condições climáticas são favoráveis para essa doença. Aqui em Goiás, 25% da área estimada em 3 milhões e 500 mil hectares já foi plantada. As preocupações do agricultor agora são com os custos de produção e as incertezas sobre os preços na hora de vender a colheita. A maioria dos agricultores comprou os insumos com um dólar alto, acima de 4,10, e não sabem o quanto será vendido a safra. O dólar já caiu e veremos quanto estará em janeiro, fevereiro, quando a maioria do pessoal comercializa a safra. Em Cristalina, mais de 60 mil hectares de soja já foram plantados, um quarto da área total. Mas alguns produtores só estão recebendo os insumos agora. Costuma chegar rapidamente, mas como o frete ficou mais caro e mais difícil de negociar, tem fertilizante que está chegando agora. Goiás deve aumentar a área de soja nesta safra em até 4% e chegar a 3 milhões e 500 mil hectares. Mesmo assim, a Conab projeta uma pequena queda na produção para 11,6 milhões de toneladas de grãos. A situação está mais adiantada na região sudoeste do estado, o que deve favorecer também a segunda safra de milho. Pesquisadores japoneses, eles modificaram os genes de galinhas poedeiras para que seus ovos contenham medicamentos para tratar doenças, incluindo o câncer. De acordo com os cientistas, essa é uma tentativa para reduzir o custo dos tratamentos contra as principais doenças. O intuito dos cientistas é chegar ao ponto de conseguir produzir ovos com uma proteína que é usada atualmente para doenças comuns e perigosas para a saúde humana, como a esclerose múltipla e todos os tipos de hepatite. Segundo os japoneses, o trabalho ainda está no início e não pode tirar nenhuma conclusão precipitada sobre o real impacto que isso terá para o corpo humano. No entanto, o fato é que os pesquisadores tratam como certa e é baixa considerável que deverá ser notada nos próximos remédios que tratam dessas doenças. De acordo com as informações divulgadas no relatório da pesquisa, o preço das drogas, que atualmente chega a 100 mil ienes, cerca de 880 dólares por alguns microgramas, terá uma queda considerável. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje aqui no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, nós deveremos ter hoje pancadas de chuva, à tarde predomínio de sol pela manhã e à tarde pode ter até trovoada. Tempo parcialmente nublado em algumas outras regiões, sol entre poucas nuvens. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios. Porangatu, 33 a máxima e 18 a mínima. Campos Belos, 35 a máxima e 23 a mínima.
Séries, 33 a máxima e 19 a mínima. Lusiânia, 29 a máxima e 17 a mínima. Jussara, 33 a máxima e 22 a mínima. Anápolis, 27 a máxima e 17 a mínima. Acreúna, 31 a máxima e 19 a mínima. Quirinópolis, 32 a máxima e 19 a mínima. Jataí, 32 a máxima e 20 a mínima. E Ipameri, 30 a máxima e 17 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que o governo vai acatar as recomendações do Tribunal de Contas da União, que trata da privatização da ferrovia Norte e Sul. E o mercado de ovos vive um cenário de baixa liquidez e preços pressionados. Demanda segue lenta, o que acaba gerando pressão sobre os preços da carne suína. É um minuto só e eu volto já. O governo federal disse essa semana que vai acatar as recomendações do Tribunal de Contas da União, TCU, relacionadas ao edital que trata da privatização da ferrovia Norte-Sul. Na última quarta-feira, a Corte aprovou a liberação do edital, mas fez uma série de recomendações. A previsão é que o edital seja publicado agora, já no início de novembro, e, de acordo com a assessoria do Programa de Parceria de Investimentos, todas as observações da Corte serão acatadas. O trecho que vai a leilão tem 1.537 quilômetros e vai de Porto Nacional, no Tocantins, até Estrela do Oeste, no estado de São Paulo. A concessão compreende 2 trechos. Primeiro, entre Porto Nacional e Anápolis, com 855 quilômetros de extensão, e já foi autorizado pela Agência Nacional de Transporte Terrestres para ser explorado comercialmente. O segundo trecho, com 682 quilômetros, entre Ouro Verde, aqui em Goiás, e Estrela do Oeste, em São Paulo. E pelo modelo do leilão, vai ganhar a concessão da Norte-Sul a empresa que oferecer o maior lance. O governo já tinha reduzido o valor do lance mínimo de 1 bilhão e 600 milhões de reais para 1 bilhão de real. Mas o preço terá de passar por novos reajustes. Segundo dados do CPEA, o mercado de ovos vive um cenário de baixa liquidez e preços pressionados. A maior dificuldade está na comercialização de ovos menores, que tem repassado com descontos. Diante do cenário, o indicador CPEA para o produto, com base no município de Bastos, lá no estado de São Paulo, apontou uma leve queda de 0,8% do ovo branco tipo extra. A cotação chegou a R$ 55,00 a caixa com 30 dúzias. O ovo vermelho também tem por base os negócios em Bastos e registrou uma desvalorização de 1,8%. Na última quinta-feira, dia 25, a cotação de 30 dúzias foi de R$ 62,00 a caixa. E os preços do frango também estão em queda, de acordo com o CPEA. Segundo os pesquisadores, o mercado sinaliza uma retração do consumo, pressionando as cotações. E o mercado de suínos não apresentou mudança no cenário. A demanda segue lenta, o que acaba gerando pressão sobre os preços no mercado atacadista. Nos últimos dias de outubro, a carcaça teve desvalorização de quase 2%, com o quilo do suíno negociado em média R$ 5,60. Já nas granjas lá em São Paulo, a estabilidade. O animal terminado segue cotado em R$ 73,00 por arroba. Na região de Campinas, no estado de São Paulo, é possível comprar 6 quilos de milho com 1 quilo de suíno, 9,3% mais. A expectativa para o curto prazo é de que o mercado siga nesta semana a toada de circulação dos salários.
E depois do intervalo, nós vamos ver como é o preparo do solo, que ele é fundamental para a manutenção do canavial. E também vamos falar sobre manejo do rebanho de corte. É um minuto só, eu volto já.